Olá, mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre constelação familiar e a chegada de um novo ser com a Luísa Freitas. Logo ela está chegando aqui e a gente já começa o nosso bate-papo. Oi, Lu! Bom dia! Oi, Cá! Tudo bom, sua maravilhosa? Tudo bem, e você? Ai, que Tudo... alegria essa live! Ai, que delícia, Lu! Que delícia mesmo, que bom Vontade de abraçar! que diga! Ô, Lu, Hum, bom, muita saudade envolvida. muita Seja bem. saudade. Obrigada, Cá. Um prazer enorme estar aqui com você, receber esse convite seu. É... Bom, vou me apresentar então, daí você já se apresenta, a gente já começa o Ok. nosso bate-papo. Meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula aqui em Piracicaba, e o meu objetivo é poder contribuir com informações para que todas as gestantes possam aí trilhar o seu caminho de parto, né, com dignidade e respeito, como esse momento deve ser, né? A chegada de um novo ser, acho que tem que ser dessa forma, com muito amor envolvido. Exato. Isso mesmo. Concordo e assino embaixo. Ai, Bom, Aldi, posso me chegou. apresentar então? Pode sim, com certeza, Lu. Bom, eu sou Luísa Freitas, eu sou terapeuta sistêmica, consteladora. Sou terapeuta corporal também. E eu trabalho já na constelação há alguns anos. E eu me envolvi muito nessa questão da maternidade, da família, relação de pais e filhos. Foi um assunto que eu gostei muito. E cada vez mais estou me especializando no assunto. E agora vai ser um prazer trazer mais clareza ainda para um caminho mais saudável do que é ser mãe, do que é ser pai, para que ter filhos, o que isso significa, qual é o caminho saudável. Então, assim, diante das experiências que eu também tive, que eu tenho como mãe, na minha família, no meu casamento, então, trazer isso de uma maneira para vocês terem clareza e caminhar num destino saudável e saber o que tudo isso significa de fato, porque, assim, caminho saudável só existe um, só um. Caminho doentio, Uhum. existem vários. E quando tem amor envolvido, é muito mais simples. Agora, quando tem culpa, ressentimento, complicação, aí pesa dentro do sistema e fica uma vida mais pesada, mais difícil. E a vida é tão simples. Então, trazer essa clareza é o meu objetivo de vida. Que legal, Lu. Eu sou muito fã do seu trabalho, né? Acho que desde que você começou, eu sou suspeita a falar, porque realmente admiro demais o seu posicionamento e a forma como você vem trabalhando. Então, para nós é uma honra aqui ter você hoje. Ai, que delícia. E para quem não sabe, a Carol, eu e a Carol somos amigas de longa data. Desde a época que eu Sim. fui fazer faculdade, a gente morou juntas na República. Era uma Ai, eu vou delícia, né, chorar. Cá? Não, não fica falando que eu vou chorar, que eu tô com muita saudade mesmo. Ai, nem falho também. Quando, né, Lu? Mas é uma correria. Esses dias a gente se falou, esses dias, tempinhos atrás, né? 5:30 da manhã, 6 horas, é o tempo que a gente tem. Ai, Lu. Exatamente. Eu assisti o parto da Carol, fui a pessoa que foi envolvida nesse tumulto, né, Cá? Sucesso, né? Maravilhoso que foi o nascimento da Maria Fernanda. E tava Assisti o lá, parto, muitos foi o momento amigos, mais incrível. Ai, que cena maravilhosa. Gente, que dia. foi E muito foi bom. graças a você que eu fui nesse caminho também, cara. De olhar esse.
O que significa, porque lembra antes pra mim, gente, antes pra mim era assim, quando tiver filho, eu quero anestesia geral. Não preciso, Deus o livre, uma anestesia nas minhas costas, para que passar dor? Vai passar a vida inteira com a criança, para que ter que ver nascer? Juro pra vocês, eu tinha essa É percepção. prático, né, Lu? Que é o que a gente tem, ainda mais nos dias de hoje, né? Imediatista, que quer fazer na hora. E o quanto que a gente não quer esconder essa dor, né? Por que que a gente quer dopar essa dor, né? E não sentir. Enfim, são aí daí outra live, outros assuntos, mas o momento da Babi também foi incrível. Bom, Carol foi hein? a minha doula, participou ativamente. Nossa, foi uma presença incrível. E a Carol com a Maria Rita, bebezinha ainda, amamentando, e lá, fazendo massagem em mim. Foi lindo. Foi incrível a experiência. Ô Lu, então teve várias perguntas, né? Teve algumas da semana passada que eu trouxe também, já coloquei aqui. Da semana passada não, acho que foi na Uhum, quinta que eu abri caixinha, depois eu abri caixinha de novo, então ficou duas, né, que não estavam nessas que a gente colocou hoje. sim. Mas é, acho que o tema da live já traz bastante, assim, né? A constelação familiar e a chegada de um novo ser. Como incluir esse novo Uhum, ser, o que significa, né? Como sim. é isso na visão sistêmica, que é essa abordagem que eu gosto muito e que realmente trouxe muito sentido para mim, a partir de Uhum, que eu conheci, e foi através do seu pai, junto com você. E sim. desde a primeira vez, quando nós nem éramos mães, né, Lu? Que a gente foi numa experiência lá, num processo do Uma seu constelação em pai, grupo. Uhum. relação em grupo, e foi muito legal. Eu saí de lá, apesar de ter participado como Representante lá do. isso, foi muito forte para mim. E desde então, é isso. Maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está entrando, vão deixando suas perguntas aí também. E aí, Carol, É, se como que eu começo? tiverem, Vocês querem que eu já dê uma explicação ou estavam você aí já manda ver nas saber. perguntas? Então, uma das perguntas assim é como funciona a constelação sistêmica. Acho que a gente pode começar por aí para dar uma já introdução de como funciona, como é. Uhum, tá. A constelação sistêmica, ela é justamente assim, trabalhar as relações, a sistêmica, né? A constelação é uma técnica, tá? Simplesmente uma técnica terapêutica, não tem nada a ver com religião sistêmica, que ela acontece através dos campos morfogenéticos. Só que assim, se eu for falar de campos morfogenéticos, aí vai ser outra live, porque vai estender muito. Mas quem tiver curiosidade, procura lá Rupert Sheldrake, procura campos morfogenéticos, que aí vocês vão ter uma estrutura mais linear do que é a constelação sistêmica, tá? Mas a constelação sistêmica é uma técnica. A visão sistêmica, que onde a técnica se aplica, o que Uhum, acontece? Existem 4 leis do sistema. Então, existe a lei do pertencimento, existe a lei do equilíbrio, existe a lei da hierarquia e existe a lei do tempo e espaço, tá? Mais para frente a gente vai evoluindo nesse sentido, que eu acho que vai ter muita pergunta aí, que eu vou encaixando essas leis para vocês terem mais clareza. E aí o que acontece? A constelação, a técnica constelação, ela é assim. A pessoa chega com uma queixa, tá? uhum. Então, essa queixa é só sintoma. Então, assim, eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema no meu trabalho, na minha carreira, eu tenho problema com dinheiro, eu tenho problema com sexualidade, eu tenho problema com infertilidade, tudo isso Problema, aqui são. né, Lu? Exato. Todo mundo tem, só que assim, esses sintomas a gente desenvolve durante a nossa vida para esconder isso aqui. Isso aqui causa sofrimento. Isso aqui revela uma dor que é a raiz do problema. Então, isso aqui é suportável, isso aqui é insuportável. E como a gente vai crescendo e evoluindo como criança, né?
Isso aqui a gente não consegue lidar como criança. Então a gente cria mecanismos de defesa para esconder. E aí, dentro da Uhum. constelação, a gente utiliza essa técnica para descobrir isso aqui. Quando mexe na raiz do problema, quando mexe na dor, os sintomas tendem a ir perdendo a força. Ah, agora minha vida será linda, maravilhosa, nunca mais terei sintomas e problemas nenhum. É óbvio que não. A constelação não é um milagre que acontece na vida de ninguém, porque tem muita crença aí que, assim, nossa, eu fiz a constelação, você faz a constelação e você já é outra pessoa. Não, não é assim Sim. que funciona. A constelação te traz clareza, mostra pra você. É tipo assim, quando você vai, eu até gosto de usar essa analogia, assim, quando você vai vestir uma roupa e você fica grudada no espelho, você não vê se essa roupa caiu bem, se combinou e tal. Você tem que o quê? Você tem que dar uma afastada do espelho para ver como é que ficou o conjunto da obra. Entendeu? Quando Uhum. você está no meio do vucu-vucu lá do problema, você não enxerga. A constelação é justamente você olhar de um outro ângulo, sabe? Ampliar o campo de visão, assim, ah, é verdade. Olha, realmente é isso aqui que está acontecendo. E tudo vai se encaixando e vai fazendo sentido, tá? E Uhum. a constelação, ela também revela o quê? Que a gente carrega dinâmicas familiares, não só do nosso pai e da nossa mãe, mas de outras gerações. Porque falando em Uhum. epigenética, também é um outro tema que vão procurar para vocês virem, terem mais sentido, porque senão vai ser outra live, que o tema é muito extenso. Mas a gente vai passando, como que eu posso dizer, esses comportamentos, né? Porque dentro da epigenética, o que que tem? Tem fenótipo e genótipo. Genótipo Uhum. é o gen. O gen tá lá que você vai herdando de geração para geração dos seus pais e tudo mais. Isso não muda. Mas o fenótipo é através do meio onde você vive. Então, a vida é feita cheia de altos e baixos, de eventos e de acontecimentos. Então, às vezes, acontecem coisas em gerações passadas que, de repente, muda o fluxo dessa família, muda o fluxo Uhum. do amor. Ao invés de ir para o futuro, às vezes ele ficou preso ou ele tem que ficar devolvido para o passado. Então acontecem assim mortes importantes, abortos, Uhum. eventos, assassinatos, doenças, várias coisas que mudam esse fluxo, muda o campo da família. E aí Uhum. se nenhuma geração olha para esse problema, o que, que vai acontecendo? Segredos de família, aquela coisa vai ficando Sim. reprimida e vai passando Uhum. de geração para geração através do campo onde a gente está vivendo. E aí a constelação tem esse poder de diagnosticar o que aconteceu. E lógico, muitas vezes a gente não vai saber exatamente o que aconteceu, porque foi em outras gerações. Mas a gente trabalha muito com sentido. Quando coloca na constelação, faz sentido isso aqui? Às vezes a pessoa mexe, assim, realmente faz Ela precisava sentido. disso, né? É muito Exato, realmente desses exemplos, assim, né? De como bate forte quando faz sentido uma coisa que para você era oculto, né? Parece que exato, iluminou, assim, ilumina o caminho, exatamente. né? E você Exato, consegue porque lidar melhor. porque essas dinâmicas são inconscientes. A gente não evoca isso. Só que assim, aconteceu. E quando a gente tem a gente vai se desenvolvendo como criança, desde a nossa vida intrauterina, a vida intrauterina, pessoal, é a fase mais importante da nossa vida, o momento que a gente viveu lá dentro da barriga da nossa mãe. A gente carrega é, é, cargas, assim, a gente cresce a partir do mundo emocional da nossa mãe. E tudo isso tem uma Uhum. lógica, tá? Não é algo assim jogado ao vento e tal. Não, depois eu vou até falar sobre isso. E aí o que acontece? Na vida intrauterina, a gente está começando a vida, é uma chuva de informações e de sentimentos, de sensações, e o bebê sente, o bebê não é uma coisa nada, que a pessoa acha que bebê tá lá. Ai, criança não vai Uhum. lembrar de nada mesmo, faz de qualquer jeito. De jeito nenhum. A Sim. fase da vida intrauterina até os 5, 6 anos de idade
é a fase de molde, é a fase onde você vai absorver tudo, absolutamente tudo. Criança não tem filtro, criança só pega. E tudo isso tá no nosso inconsciente, tá? Então, Sim. informações, sentimentos, a criança sente. Gente, vocês já foram crianças. Sabe assim, vocês sentem Nós quando todos, assim, de né? repente, a mãe tá mentindo, tá acontecendo alguma dinâmica esquisita entre o casal, sabe? A criança sente. Entendeu? Sim. Você sabe disso, vocês já foram crianças, só que às vezes a gente esquece, desconecta disso. Exatamente, desconecta por quê? Porque isso dói e a gente esconde. Então, cria sintomas, vem doença, vem problema, dificuldade de Sim. carreira, de engravidade, tudo isso. Ô, Lu, Bom, daí vamos teve, lá, então já você, falei você bastante. meio que já respondeu, né, que a constelação, então, ela pode ajudar a não reproduzir padrões de comportamento. Aí você Doentios, já respondeu um exato. pouco, né, Uhum. porque daí Quando nós você temos tem clareza, ó, vou consciência. até falar uma frase do Carl Jung, que eu gosto muito dessa frase, eu falo o tempo todo. Até Uhum, você se tornar consciente, o seu uhum, inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino, tá? Então, quando você uhum, toma consciência, assim, é isso. Nossa, exatamente isso. Agora você sim. tem o poder de fazer diferente, porque enquanto você não tá, você tá no deixa a vida me levar, a vida leva eu, você vai achando que a vida é assim e vai indo. Só que Vai a vida vai sambando. dando uns tapas na sua cara e você não sabe nem de onde é que tá vindo. Assim, meu Deus do céu, por que que isso está acontecendo? Ó vida, o que que eu fiz para merecer isso? Quando você tem Sim. clareza, é realmente isso. Tomei É, consciência, agora você segue. estão tendo algumas perguntas aqui, acho que é legal a gente já ir respondendo também a partir do que você vai falando, senão depois a gente já Uhum, vai, né, tá, perdendo. Vamos ver. É, vamos lá. você está conseguindo ver aí? Deixa eu só Espera aí que pegar eu aqui tô. rapidinho, gente, porque tem que ficar subindo, né? Descendo. Vamos Eu ver. acho que começou. Eu acho que começou perguntas com a Verusa. Isso, A essa constelação mesmo. trabalha em uma sessão várias queixas, vários sintomas? Depende. Essa é uma pergunta que vem direto para mim. Porque Uhum, assim, a constelação a gente trabalha, o cliente traz uma queixa, a gente trabalha em cima dessa queixa. Só que assim, é óbvio que a gente não tem uma queixa só na vida, a gente, a gente tem várias queixas, aí a gente quer trabalhar em todas. Então, como que, pelo menos eu trabalho? Tem muitos que assim, não, tem que trazer uma queixa. Só que assim, de repente, as queixas têm a mesma raiz, tá? Então, dá para fazer essa conexão. Eu avalio, eu como terapeuta, o cliente já chega com a queixa, eu já sei aonde que está o problema, qual é o problema, eu já sei. Por quê? A experiência aí de todos os atendimentos que eu faço, você já, com o tempo, você vai percebendo. Eu já sei. A minha, a minha missão é mostrar para o cliente. Porque eu já sei se é uhum. problema com a mãe, se é problema com o pai, se o que está acontecendo. Eu já sei. Então, a questão é mostrar para o cliente. Agora, se é uma assim, destoa de tudo, assim, ó, vamos, veja aí o que, que te chama mais atenção, o que, que tá de urgência aí para você, e vamos mexer nisso. Quando eu penso assim, ah, é a mesma questão. E aí, dentro da constelação, eu vou construindo dentro dessas outras queixas secundárias. De repente, eu pego um elemento para queixa, é assim, um só, assim, ó, isso aqui vai ser representar essas queixas que você está trazendo. Agora, se é uma coisa muito nada a ver, muito, muito distoante, que assim, não, então vamos ver o que, que é prioridade e traz esse fato aí para a gente trabalhar. Certo, Uhum. Verusa? O que mais? E faz sentido a cegueira que a ciência vem vivendo em relação ao momento atual? Aí acho que Não já foge um entendi. pouco do nosso. Mas faz sentido a cegueira que a ciência vem vivendo em relação ao momento atual? Também Solange, eu fiquei não entendi qual é o sentido. Qual o momento atual de pandemia, você está falando? Eu não entendi direito a pergunta. complicada a uterina na constelação. Tá, Verusa, né? Como pode ser Isso. trabalhada a vida intrauterina na constelação? Então, aí que tem a questão. Tem que ver qual é a queixa.
tá? A gente trabalha na constelação em cima de uma queixa. Então, assim, não é que a vida intrauterina é uma queixa. Ela é o, ela pode ser algum fato que onde aconteceu o trauma que desencadeou esse problema que você está tendo na vida atual, entendeu? Uhum, Assim, claro que dentro da constelação a gente vai ter a dinâmica de ver onde é o trauma. Eu trabalho com terapia corporal, é só olhar o corpo da pessoa, eu já sei onde foi o trauma. Pronto. Esquizoide. Sei que o trauma tá lá na vida intrauterina, foi lá dentro da barriga da mãe. Aí, eu sei, pronto, o que que aconteceu? Como é que foi a gestação? Vou perguntando, assim, que informações que você teve da sua mãe, de como foi a gestação dela quando ela estava grávida de você. Enfim, uhum, vou pesquisando, tá? E aí tem várias dinâmicas. Se é algo que você quer trabalhar, porque assim, quando eu trabalho com vida intrauterina, eu trabalho mais em sessões de terapia, tá? Para a pessoa ter clareza, não na constelação. Tá? A constelação, eu acho que é uma coisa que abrange mais em cima dessa queixa. Aí, dentro das sim. sessões de terapia, a gente passo a passo vai construindo, ó. Agora, com movimentos sistêmicos, aí eu peço para o cliente, de repente, colocar lá. é, Vamos fazer um movimento sistêmico aqui de quando você estava, quando seus pais engravidaram de você. Como é que estava a relação e tudo mais. É muito interessante, eu faço muito esse exercício no workshop que eu dou de distúrbios alimentares, né? Esse ano não teve, obviamente, por causa da pandemia, mas é muito, muito interessante esse exercício. Pegar grupo de 4 pessoas e fazer essa dinâmica. A pessoa coloca o pai, coloca a mãe e depois vê a dinâmica do pai e da mãe quando estava nessa relação, antes do filho nascer, e depois, pronto, agora coloca você, você nasceu. Pronto, coloca você dentro do exercício. Aí vai vendo as dinâmicas. E dá para fazer com bonequinhos também. Óbvio que com pessoas, com grupo, tem uma movimentação e tudo mais. Mas quando a pessoa já tem clareza de como funciona a constelação, eu também coloco com elementos ocultos. Então, para mexer bem com o inconsciente da pessoa. Então, eu anoto no papel lá, pai, mãe e criança, eu sou criança, quando você era um bebê, pronto. Aí a pessoa não sabe o que que ela está posicionando, mas ela vai colocando do jeito que ela acha, tá? E Uhum. aí a gente vai trazendo esse diagnóstico, essa interpretação diante da dinâmica dela, tá? Entendi. Ô Lu, como incluir uma pessoa, uma criança que foi adotada, né, ou fecundada e gerada a partir da inseminação? Como que é Peraí, visto isso? adotada? Peraí. Adotada. Volta. Foi uma pergunta sobre uma criança adotada, como incluir a criança adotada, uma criança que foi Hum, adotada, e acho que faz parte daí de outra pergunta, né? Foi uma pergunta só. Como incluir uma criança que foi adotada ou gerada a partir de inseminação? ah, tá. Ué, São duas perguntas em uma, né? entendi. Ué, então vamos lá. Para que ter filhos? Pronto, essa pergunta é interessante fazer assim. Para que ter filhos? Da onde vêm os filhos? Claro, da onde vem a gente sabe, mas o porquê ter filhos? Filhos devem vir do excesso de amor, tá? Então a gente tem escalas de evolução de amor e o filho, ele vem do excesso e não da falta. E muitas vezes, a maioria das vezes, a maioria das pessoas que eu atendo, filho vem para preencher um vazio. Para preencher um vazio do casal, para preencher um vazio da mulher, para preencher um vazio do homem. Então, o que que tá fazendo? Tá levando essa carga desse vazio para essa criança. E quem precisa receber é a criança. O adulto já deveria estar preenchido, tá? Então, o que que acontece? Filho vem do excesso. Ah, eu não posso ter filho. Ué, tudo bem. Tem a opção de adotar. A questão não é incluir, porque ele tá lá, ele faz parte da família, é meu filho, pronto, adotamos. Você é fruto do nosso amor. Infelizmente a gente não teve condições, ou então foi uma opção mesmo adotar, porque não quis engravidar. A questão é você adotar por excesso de amor. Pronto, é o seu filho
E aí é importante também sempre ter essa clareza de que assim, você tem outra família também, nunca esconder do filho de que ele foi adotado, porque ele tem que ter clareza das suas origens, porque isso traz problema depois quando cresce, porque lembra que eu falei da vida intrauterina? Tá carregando Uhum. toda a carga da família de origem dele. E se ele não tem clareza, se ele não sabe se isso é um segredo, é oculto, esse filho, quando crescer, vai ser repleto de problemas, você pode ter certeza, tá? Então é importante sempre ter clareza. A questão é incluir a família de origem, não é ir atrás, conhecer, não sei, aí depende da pessoa, o que ela quer fazer. Cada um toma suas Sim. próprias decisões, E é mas ter clareza. quando é uma inseminação artificial que é por uma outra, que usa o sêmen, né, de uma outra pessoa que talvez não Uhum, conheça. sim, É a isso, fazer essa mesma coisa. Fazer, é. trabalhar na realidade, gente. Realidade liberta, ilusão aprisiona e é uma complicação atrás da outra. Então, trabalhar Uhum. sempre na realidade. Inseminação também, pronto. Tivemos através oh meu Deus, tivemos esse filho através do amor, do excesso de amor, assim, filho é materializar o amor que o casal, que o relacionamento está tendo. Ah, mas eu não sou Uhum. casada, eu não quero ser casada. Então aí tem que ver o porquê que você está bloqueando esses presentes que a vida dá. Porque relacionamento é muito gostoso. E aí quando você se bloqueia assim, não quero, não. Tudo bem, cada um tem as suas opções e ninguém está aqui para julgar ninguém, tá? Mas assim, é interessante ver o que aconteceu, por que você está bloqueando esses prazeres naturais que a vida dá. Mas cada um toma suas próprias decisões e ninguém está aqui para julgar. A sistêmica não julga absolutamente nada, tá? Cada um segue o seu caminho. Ô Lu, aborto também inclui na constelação? Essa foi uma das perguntas também. Com certeza. Aborto, gente, aborto é assim. A mulher pega lá o resultado do exame de teste de gravidez. Estou grávida. Meu bem, já mexeu com tudo. Já mexeu com tudo, mudou. Ah, vai ter o filho, não vai ter o filho, ou então perdeu espontaneamente. Não importa, essa criança existe. Essa criança mexeu com o sistema, tá? Então, o que que acontece? Ela tem que ser incluída, porque ela mexeu. Então, de repente, assim, eu vou dar um exemplo, quer ver? Por exemplo, o casal engravidou, um filho desejado, amado, tal, tudo mais. E aí o que que acontece? Um aborto espontâneo. O casal vai ficar arrasado, vai ficar triste. Aí engravidou de novo. Vai olhar para essa gestação atual? Não, não vai. Porque vai se basear na outra gestação. O medo de perder de novo, de passar por aquele sofrimento novamente, vai fazer, sei lá, a pessoa, pelo amor de Deus, nem se mexe, fica lá na cama, deixa ficar quieta aqui para não perder de novo. Então, não está se baseando nessa gravidez atual. Tá tendo Uhum. o ponto de referência da outra. E aí o que acontece? Essa criança atual, ela carrega cargas, ela fica identificada com o irmão mais velho, que não pôde vir, que o destino não permitiu que viesse. Pronto. Aí, quando cresce, vira adulto, quando vai mexer nessa dinâmica e coloca o aborto, coloca a pessoa, é impressionante, gente. Mexe, mexe com a pessoa que, assim, fez sentido e de repente a pessoa tem uma outra visão, assim, realmente era isso. Então, Uhum. tem que incluir, porque senão a pessoa fica identificada. E às vezes é uma Então a identificação assim, comunicação fica é presa naquela. exatamente. No, Uhum. ela fica fiel àquele irmão. Por exemplo, assim, se ele não teve direito à vida, quem sou eu para ter? Aí a dinâmica, assim, muitas vezes o que acontece? Muito acidente, pensamentos suicidas, sabe? Assim, uma conexão com a E é morte muito inconsciente, né? forte. Então ela. Inconsciente. Uhum. Inconsciente.
tá? Porque o que que acontece? Vamos lá. Quando a mulher está grávida, vamos falar num contexto mais científico para fazer sentido, tá? Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas não estou entendendo. Mas vamos lá. O que que acontece? A gente se desenvolve a partir do mundo emocional da mãe, tá? Então a gente tem o sistema nervoso central. Existe as dinâmicas de parasimpático e simpático. Quando a mulher está estressada, tá mal, não tá bem, tá lá, pensando, com medo de perder a criança de novo. Ai, será que eu vou passar por tudo isso de novo? Ai, o que que eu faço? Ela não tá bem. Então ela tá o quê? Ela tá no sistema simpático. Ela tá no modo simpático, modo de luta ou fuga. O que que é isso? A energia, o fluxo sanguíneo, energia, fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo vai para as extremidades, tá? Perna, braços, e deixa de ir para o útero, tá? Então o útero, ele fica contraído, ele fica desconfortável. E o que que essa mulher está enviando lá para esse bebê? Hormônios do estresse, cortisol, adrenalina. E o bebê não tá bem, o bebê fica desconfortável, o bebê, ele sente uma coisa assim, um envenenamento da fonte de vida, sabe? Daí o que acontece? Muitas vezes a mulher, quando não tem uma, um controle emocional, digamos assim, e óbvio, na gravidez, gente, a mulher fica numa loucura hormonal que de repente, assim, tipo, Natural, né? natural, exatamente. E aí o que acontece? De repente, essa mulher tem problemas com alimentação, ou com drogas, ou com vícios, tudo que entra dentro dessa mulher vai afetando, vai impactando diretamente nessa criança. Então, tudo isso acarreta, e a criança tá mal, não tá legal, entendeu? Hum. E alimento para a alma. Todo ser humano precisa de alimento para a alma, desde sempre, desde quando está dentro da barriga da mãe. O que que é? Eu te amo, nossa, eu não vejo a hora de ver seu rostinho. Papai e mamãe estão aqui, tal, não sei o quê. Você faz parte da nossa. Esse acolhimento. Isso traz uma sensação de amor, tanto para essa mulher quanto para a criança que está lá, tá? Então, muitas vezes eu Uhum. falo assim, por mais que essa mulher, assim, putz, eu não queria estar grávida, eu não queria esse filho e tudo mais, e eu assim, tudo bem, comece a falar, sabe assim? Comece a falar, por mais que seja uma coisa forçada, comece a falar com essa criança. Porque às vezes, quando a gente fala, quando a gente se expressa e põe pra fora, vem um sentimento, vem automaticamente, isso flui, tá? Agora, se fica uma coisa reprimida, vai afetando tanto essa mulher quanto essa criança. Mas tudo bem, isso é um outro contexto, tá? Voltando lá. Então a pessoa tá lá, a mulher tá lá no simpático, ela tá tirando o fluxo de energia que vai para essa criança, o fluxo sanguíneo, tá? Vai faltando. Ou quando a mulher tá no parasimpático, ela tá no estado de relaxamento e prazer, ela tá bem, tá? E aí o que acontece? O fluxo sanguíneo ele vai mais pro útero, tá? Que é mais lá que ela tá, onde tá precisando, porque ela tá bem. E aí vai vindo o que pro filho? Hormônios do bem-estar, ocitocina, Uhum. dopamina. Então vai vindo coisas boas para essa criança. E a criança fica bem. A criança está vivendo. Quando a mãe está mal, a criança está sobrevivendo. E aí o que acontece? A gente vê muita dinâmica de adulto que só sobrevive, né? Só Uhum. sobrevive, trabalha para sobreviver, faz tudo só para sobreviver, para sobreviver, para sobreviver, e não vive, não aproveita as coisas boas da vida, tá? Muitas Sim. vezes, olha lá, Raiz, desde sempre, Teve uma pergunta desde... aqui que veio assim, né? Vai dar para relacionar com essa questão que primeiro perguntou, né, se a constelação pode trabalhar todo tipo de questão, e aí você já respondeu. E ela Uhum, fala: eu não queria ser mãe e sou. Eu amo meu filho. E aí eu uhum, achei muito interessante, assim, porque eu amo meu filho, é isso, né? Você pode gostar ou não de ser mãe. Eu queria ou não queria ser mãe. E não tem a sim, ver com amar, né? Porque ser mãe é uma uhum, função.
E aí É você uma pode não função. gostar de trabalhar, né, numa certa função. Exatamente. E aí Exatamente. a gente... Aí é que tá. A pessoa tem que compreender o que significa função materna e função paterna, tá? Porque é uma coisa que tem que ser feita, não importa por quê. Então, para quem não conhece sistêmica, não me conhece, toda vez que eu falar pai e mãe aqui, pai e mãe não é gente. Pai e mãe é função, porque senão faz uma mistureira. Ah, daí como é que vai casar o homossexual? Não sei. Não importa, gente, é função. Por exemplo, a minha filha, Babi, tem 2 anos de idade. Maria Rita, também. Elas precisam de quê? Função materna agora. Eu já vou explicar o que é função materna. E elas estão com quem? A Babi tá com meu marido, Tá com o com o pai pai, dela. Tá com o pai. pai. Estão fazendo o quê? Eles estão Totalmente com o pai. fazendo função materna. E quando elas forem mais velhas, nós, como as mães, vamos fazer função paterna, que é ir pra vida, vai, tchau, bora, entendeu? Então, as fases da criança, são as fases da criança, tá? Então, pronto. Então, função materna. Função materna é segurança, autopreservação, autocuidado, é ensinar amor próprio para a criança, ó. Segurança, ó. Olhos nos Uhum, olhos, você existe. Quem é o nosso primeiro espelho? O primeiro espelho de todos nós são os olhos da nossa mãe. Então, uhum. tudo que a nossa mãe fala pra gente, tudo isso fica gravado lá no nosso inconsciente e a gente realmente acredita que é tudo aquilo que ela falou. Porque quem é a nossa vida nesse momento? É a nossa mãe. Dentro da barriga dela. Ela é fonte exclusiva de alimento para o corpo, de alimento para a alma. Ela é a nossa vida. Se não tem ela, lascou. E aqui, nos primeiros momentos também, então o bebê nasceu, vem pro colo, para os braços da mãe. Por quê? Tem que vir. Esse é o saudável, tá? Tem que vir diretamente pro colo, porque o bebê ainda não entendeu que é um, um ser diferente da mãe. Ele acha que ainda tem um cordão umbilical. Gente, o bebê, pensa só, o bebê ele saiu de lá de um lugar quentinho, no líquido, sabe assim, apertadinho. De repente ele tá num lugar que tem gravidade, luzes, vozes. É tudo novo, é tudo diferente. Ele tá inseguro, ele tá com Uhum. medo, entendeu? Quando ele vem pra cá, pronto, é um segundo útero. Nossa, tá tudo bem aqui, ó. Eu reconheço a voz da minha mãe, eu sei quem é essa mulher, pronto, veio pra cá. Por isso, tão importante um parto saudável, humanizado, que olha as necessidades tanto da mulher quanto da criança também, né? Não é Uhum. só pega a Ô, criança, Lu, joga pra cá, joga pra lá. e aí surgiu uma dúvida, inclusive no grupo nosso, né? Que a gente tem um grupo gratuito de gestantes, então se tiver Uhum. gestante aí, tiver interesse, é um grupo de apoio gratuito, então a gente está lá, a gente conversa, e aí eu falei sobre a constelação, né? E surgiu então essa dúvida se gestantes podem fazer. Eu Deve, sei até que deve, pode fazer, pode constelar o parto, inclusive, né? E aí eu não sabia pode, assim que poderia ser restrito para gestantes, mas então pode fazer. deve. Eu fiz uma constelação quando eu tava grávida, que assim, eu tinha que ter feito, sabe? Então, assim, Uhum, eu sendo a cliente, né? Eu fui sim. ser constelada. Que realmente eu ver assim, peraí, porque a Bárbara, ela era planejada, mas não para aquele momento, entendeu? Então, Sim. eu preciso, gente, em que sentido que a Bárbara está chegando? O que, que eu preciso ver para colocar ordem no sistema, para eu não, de repente, reproduzir algo, fazer uma função diferente e colocar ela numa função diferente, né? Então, quando você tem Uhum. clareza, pronto, você pode mudar, entendeu? Não é para ficar, não, oh, meu Deus do céu, tá É, acontecendo. eu Não, vai pensei lá e também. muda, Sim. E entende? aí eu achei interessante, porque essa pessoa que veio com essa dúvida mencionou que houve uma situação que, né, a amiga procurou consteladoras
que não fez Uhum. porque ela estava gestante, usando o argumento de que era porque ela estava gestante. Assim, eu achei, Não, vixe. Eu participei de né, constelação gestante, fiz um monte de coisa sim, gestante. E o que que é? Lembra de trabalhar a realidade? Gente, conversa com essa não tem, criança. não tem tempo melhor para trabalhar a realidade, eu acho, do que quando você está gestante para Exato, descobrir. exato. Ou você Porque entra na senão. realidade e vai para o seu parto, na confiança de ser uma pessoa Exato. adulta fazendo a função, Uhum, porque exatamente. ficar nessa posição de infantil, infantilizada no parto, o seu parto, né, com certeza vai ser mais Exatamente. difícil, vai dificultar um pouco Exato. aí. Gente, quem é que precisa de apoio? E, tipo assim, óbvio que a mulher precisa, mas não nesse contexto, mas assim, é um bebê. É um bebê. E você é a adulta, você que está gestando ele. E eu vou até mostrar aqui, eu trouxe até um esquema aqui para mostrar para vocês, porque senão a gente não fala do pai, porque o pai não sei o quê e tal, fica aquela confusão. Então vamos lá. Como que é construída essa relação desde a gestação, a função do pai, a função da mãe, como é que é? Então, aqui, ó. Aqui, pronto, os gametas. Óvulo, espermatozoide. Juntou, fez a fecundação lá, eu existo. Já existe uma vida aí. Aqui, a mãe, tá? Essa criança tá aqui dentro, essa mulher tá gestante. E aqui tá o pai. O pai é o quê? O pai protege No essa caso, relação. Isso, essa gestação, essa é a função do pai. O que que é? Esse homem provê o que que essa mulher precisa, o que que ela, sabe assim, essa proteção dessa uhum, gestação. Aqui, criança nasceu, a criança vem o quê? Para os braços da mãe. É o momento de simbiose, mãe e bebê. Precisa ter, é importante ter. Porque o bebê fica mais na amamentação, a mãe ainda é uma fonte exclusiva de alimento para o corpo e para a alma. De novo, não importa de onde sai o leite, gente. O uhum. leite é o de menos, tá? O que importa é essa conexão aqui, ó. Esse grudinho, o bebê precisa disso, tá? Então, é essa parte da amamentação e tudo mais. Só que tem gente que está na simbiose com a mãe até hoje, né? 50 anos de idade ainda está simbiótico com a mãe. Uhum. Isso aqui dura aí uns 3, 4 meses, depois a criança já vai começando a querer engatinhar e tal. O que que é isso? Sim. Explorar outras coisas. Aí a mãe deixa de ser a fonte exclusiva. E aí Aí cabe a já nós vai. confiarmos em ir caminhando, né? E deixando. Eu lembro que quando as meninas eram pequenas, assim, né? E eu sempre deixei muito à vontade, confiando nas Exato. possibilidades de explorar, né? É. E Porque aí, quem autoriza ou não esse. assim, ah, mas você vai deixar, ela vai cair, né? Tem uma preocupação externa, assim, de que, Aham. assim, não tem outro Exatamente. jeito de aprender muitas vezes se você não cair, se Exatamente. não, Uhum. né? Tem que explorar e E sentir quem o que que vai acontecer. autoriza ou não esse explorar é a mãe. A mãe que autoriza, de novo, não é a mãe. Se o pai está lá Sim, fazendo a função materna, fala, não, pelo amor de Deus, não pode, vai cair, não sei o quê. pai é Entendeu? mais do que a mãe, né? Nesse caso, nesse sentido, assim. Exato, Às vezes o pai fica exatamente. em cima, querendo fazer com que a criança fique numa bolha, né? Exato. E Então, é nessa fase da função, mãe, função, que autoriza ou não essa criança a explorar, porque às vezes o pai, o homem, tá, o homem que está fazendo, ou a pessoa que está fazendo essa função paterna, de repente também, ao invés de estar fazendo função paterna, está fazendo função materna, de não deixar a criança ir para a vida, explorar. Então, função materna é segurança, tá? Função paterna, a função materna é amor presente, é perto. Função paterna é amor ausente, é fora da família, é para a vida, é sexualidade, é relacionamento, é trabalho, vida financeira. Isso é função paterna, tá? Precisa ter os dois em equilíbrio. Nossa, Luísa, mas amor ausente é amor ausente, porque tem dentro, não precisa ter perto. Adulto.
A pessoa que não passa pela função paterna não se torna adulto. E não Não precisa se ter torna adulto. a figura, né, Exato, Lu? não precisa. Pode ser uma mãe fazendo a função materna, depois Exatamente. ela paterna, né? Exatamente. De novo, Pode negar. é diante da fase Hum, que a criança está passando, entendeu? Vai sim. chegar uma hora assim, Babi, a Maria Fernanda, a Maria Rita, vão estar lá adolescente, é assim, ó, pra vida. Vai indo, ó. O Uhum, que é trabalho, o que é dinheiro, o que é independência. Isso é função paterna, tá? sim. Precisa ter as duas, porque assim, ó, agora é a sua vez. Agora assim, ó, você já recebeu tudo que a gente podia dar. Qual é a grande função de pai e mãe? Tornarem-se desnecessários. Por quê? Porque eles morrem. E se pai e mãe não vira desnecessário, quando eles morrerem, o que vai acontecer com essa pessoa? Entendeu? Uhum, Tem que se tornar desnecessário. Nossa, mas então nunca mais vou ver, gente, pelo amor de Deus. É você ser dono da sua própria vida, tá? uhum, É um dar as costas por amor. E como sim. família, cada um sabe que o outro tá lá, assim, mãe, pai, tô precisando de ajuda. Claro que eles vão estar lá para te ajudar, mas não é para ficar. Filho está precisando de alguma coisa, filho está precisando de coisa, filho está tudo bem, filho Sim. tá lá, 40 anos de idade, É. filho está tudo bem, tá precisando de alguma coisa, tá que tem dinheiro, não sei o que lá. Né? Acho que a gente tem Exatamente, aí o que que tá vendo? o né, Lu, que ligava, o cara tava na faculdade já e a mãe ligava no mesmo horário todo dia para saber se o filho não estava bem. É uma coisa assim, e acontece muito, né? Exatamente. Essa dependência. Muito, Uhum. muito. É uma Ô, relação de Lu, dependência e codependência. sim. Ô, Exatamente. Lu, o Vitor trouxe essa questão que tá super polêmica, é triste demais, que acontece muito e que aconteceu agora com essa Ah, é. criança de 10 anos. Ele não está mencionando que é ela, mas a gente está nesse, né? Quem não está alienado já sabe dessa situação. Então Peraí, ele que situação. eu Eu acho até que eu tô mandei essa mensagem alienada, Carol. sério, amiga. É bem triste, Eu assim. acho que eu tô alienada. Uma menina que sofreu um abuso do pai, engravidou e agora está numa coisa, ela está de 3 meses e está sendo estudada a possibilidade de ela fazer um aborto, porque o aborto é ilegal no Brasil, Uhum, né? Tem uhum. uma questão de como política pública, isso já deveria estar passos à frente, mas enfim, a gente está caminhando. Então ele fala assim, Luísa, eu até mandei essa mensagem no seu direct sobre uma É, eu matéria que vi, eu li mas não consegui de responder. aborto de criança que sofreu estupro. Ela tem 10 anos, Lu. Qual é a colocação Uhum, desse filho do criminoso na constelação? Que no caso esse criminoso era o próprio pai da criança, né? E a gente sabe aham. também que os abusos na questão familiar também, infelizmente, é o que mais tem, assim, né? É. São as próprias Ixi, pessoas na família, né? O vô, exato, o tio, são os que mais, porque tem mais confiança, né? Dos pais, e ninguém imagina que eles exatamente. possam fazer essas. Então, Exatamente. E aí o que é uma acontece? realidade. Bom, então vamos lá. Vamos falar assim de abuso. Quando a gente vai chegar na parte do 10 estupro e tudo mais nesse minutos, contexto. só para a gente. Você passou muito rápido. Então, É, realmente, mas qualquer coisa a gente começa outra também. Vocês voltam, a gente começa outra só para finalizar também. Ó, tá bom. quando tem dinâmica de abuso, tá? O que que acontece? O abuso, vocês podem até achar estranho, mas o abuso é o de menos, tá? Porque volta um pouco, se está acontecendo abuso, principalmente infantil, dentro da família e tudo mais, assim, por que que essa criança não está segura, sabe? Quem é que deveria estar olhando para essa criança e não estão olhando? Então, são os pais. E aí, quando tem dinâmica de abuso do próprio pai, assim, da onde que construiu essa relação? Cadê os adultos dessa família? Por que que essa mulher escolheu? Claro que de repente ela nem sabe, ela não sabe o que está acontecendo, obviamente, é um segredo e não compreende isso. Mas assim, essa estrutura desse casal já tá doentia, entendeu? Uhum. Já tá doentia, tá? Então, a criança não tem adultos saudáveis ao seu redor. Fato, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes, por exemplo, quando acontece um abuso
de uma criança, tanto de um fato isolado ou de um fato, uma coisa recorrente que acontece várias vezes, tá? O que que acontece? Muitas vezes a criança condiz com esse abuso, sabe por quê? Porque pelo menos o abusador olha para ela. Os meus pais não olham. A criança não tem essa confiança de repente, assim, ela sabe que tem uma coisa errada, tá esquisito, não era para acontecer, entendeu? Então, assim, o que que tá acontecendo? O que acontece? Ela não tem a confiança de reportar para os pais. E essa confiança de falar assim, tipo, por que que a criança fala assim, mãe, seguinte, meu pai tá abusando de mim, entendeu? Ela tem 10 anos, a criança, falou? 10 anos, é. Então ela já sabe o que está acontecendo, entendeu? E Ou acredito que deveria não ser, tenha. porque Ou às dever. vezes, Não sei, se né, ela não vai para a escola. falar, tem muito tabu, É, assim, nessa questão. Tipo, é a verdade. mãe não conta com o filho sobre sexualidade, ninguém É pode verdade. falar De repente na sexualidade. escola também não Pai, falam o que que é. exato, por isso que o parto é muito É. tabu também. Se fosse uma coisa que a criança, ela tem, Sim. assistiu a Maria Rita saindo, de onde ela veio, de onde ela Aham. saiu. É tão natural, né? Para ela, assim, é natural isso. Não Sim, sim. tem, né? E a gente Exato. não, a gente tem a ideia de que tem que ir lá, tem que cortar a barriga, porque a gente não tem uma educação Uhum. sexual, não tem É, na escola o exatamente. necessário. Então, às vezes, Uhum. uma criança de 10 anos, ela ainda não compreende Pode exatamente o que ser, está pode ser. acontecendo, Exato. mas Mas ela reportar o que aconteceu, ela ter a confiança de falar o que tá acontecendo. Ó, meu pai mexeu em mim, me tocou sim. do jeito E que essa ela sabe, confiança, ela se porque estabelece quando tem essa desde conexão, pequenininho. né? Exatamente. Se não Ô, tem, já Lu, tá complicado. Pode falar. e eu entendo quando você fala, né, que o abuso é de menos, não é que o abuso é de menos, mas é que para acontecer e chegar nesse contexto, Exatamente. Uhum. houve todo. Então, assim, o abuso é a ponta do iceberg. É isso, né? Exato, exatamente, porque já tem uma construção antes, tá? E, gente, eu tô falando isso porque eu também já fui abusada, tá? Vixe, eu atendo um monte de casos de abuso e tudo mais dentro da família. Então, assim, é real, assim, você não ter essa confiança, e é assim, quando é dentro da família, então, se a criança carrega aquela carga, assim, se eu contar, a culpa vai ser minha, eu vou destruir a minha família, entendeu? Tem muitas vezes, por exemplo, eu atendo gente que assim, ah, eu contei pra minha mãe. Ah, mas é assim mesmo. É assim mesmo, mulher sempre Sim, abusada, é desse jeito que funciona. sim. Entendeu? Quando é A caso coisa de mais normal do padrasto, mundo. já vi É, assim, né? O padrasto abusa, daí a mãe não acredita e é uma coisa assim, exatamente. a É, boa, porque não tem essa conexão estabelecida de exatamente. o que que é minha função Uhum, nesse momento diante exatamente. dessa, né? Como adulta. Minha filha teve a coragem de vir falar comigo e eu não sei lidar com isso como adulta. Uhum, Então eu é, fujo também e fico, né, exatamente. fazendo, me alienando. E aí, qual a Exatamente. colocação do filho e do criminoso? Tá. E aí você concorda, Lu? Como que é? Você concorda ou a constelação trabalha alguma De coisa nesse novo, sentido? aí Falando. é uma coisa assim, de novo, assim, não existem julgamentos. Claro, isso é Uhum, um fato extremamente delicado, como olhar para isso, só que assim, uhum, é uma criança de 10 anos, tá? Quem vai ter que ser responsável para lidar com isso? Vai ter que ser a mãe. O pai já tá? tá, Uhum, não tem nem condições, porque assim, ele é uma peça doente da família, entendeu? Todos são, tá? A mãe também uhum, é, o pai também é. A estrutura familiar já tá caótica e doentia, tá? Mas assim, essa peça doente, ela não pode entrar na solução, tá? Ele tem uhum, que se tratar, e assim, ele é adulto, ele vai fazer o que, enfim. Essa mãe, os adultos da família vão ter que acolher essa criança que está grávida e eles, como adultos, vão ter que tomar decisões, entendeu? uhum. O que vai fazer em relação a isso, porque assim, é uma criança, né, que está Sim. grávida. Como é que essa criança vai lidar com uma gravidez?
E aí é isso, E se aí opta pelo aborto, vai incluir vai essa incluir, criança, faz faz parte da parte, porém família, porém, interrompido por conta disso, disso, exato, daquilo, e conta essa verdade e realidade. Exato, realidade. vai Ah, prevalecendo. optei por ter. Ok, tenha criança. Optei por não ter. Tá bom, claro. Uhum, Só inclui, faz parte da família, faz parte do sistema. Porque a criança que está dentro dela, o bebezinho, o feto, ele não tem culpa de nada. Ele é só um sim. bebê, só uma criança. A Mas, Aline claro, aqui falando. diante do que você tem uma visão a longo prazo como adulta, de como tudo isso vai acarretar, de Uhum, repente, por amor, não é por dor, assim, por amor a essa criança, por amor a esse bebê, é melhor que ele não venha à vida para ele não ter esse sofrimento nesse sentido de ter sido fruto de um abuso, de um estupro, mas isso é sem julgamento, gente. Qualquer um, uhum, a gente tem o poder de tomar qualquer decisão. E uma coisa que é importante, todo adulto carrega uma culpa, tá? uhum. Criança busca inocência. Sabe assim, criança. Ah, não fui eu, fui ele. Olha, olha, foi ele, não fui eu, não fui eu. Foge. Criança não quer carregar culpa, é sempre inocente. Adulto Uhum. carrega uma culpa, sim. Tanto uma culpa saudável quanto uma culpa doentia. Ah, resolvi fazer um aborto, independente da situação, resolvi fazer um aborto. Você vai carregar uma certa culpa. Você pode carregar uma culpa Uhum. saudável ou uma culpa doentia. Você escolhe a culpa que você vai carregar. E esse é fato, Uhum. tá? Eu acho que teve alguém que perguntou de... Isso é para qualquer escolha da nossa vida, né, Lu? A gente vai se culpar e aí a gente tem que escolher se a gente vai carregar a culpa saudável ou se para qualquer coisa, Exatamente, a conta de um exato. emprego. Qualquer coisa, eu acho. Qualquer coisa, porque assim, tudo a gente acarreta das dinâmicas da nossa família de origem. Então, a gente tem uma interpretação da vida que a gente vive através das dinâmicas que a gente passou. Tem uma coisa que se chama fórmula da realidade. Fórmula da realidade é fato vezes interpretação, que é igual à realidade, tá? Então, eu interpreto tudo diante do que eu já vivenciei, das minhas experiências de vida. E o outro, Sim. você teve uma outra experiência de vida diferente da minha, você interpreta a vida de uma outra maneira diante de algum fato que acontece. Todo mundo tem interpretações diferentes de fatos, tá? Então, quando a gente olha, e aí cada um monta a sua realidade, certo? Existe a minha realidade, existe a sua, existe a de você, Uhum. de cada um de vocês, e existe a realidade, que ninguém é possível de ter um contato diretamente com isso, porque todas as famílias são doentes. Não existe uma família 100% saudável. Isso não existe, isso é uma grande ilusão, tá? Uhum. Agora, quando você tem consciência, assim, pronto, eu tô vendo que a coisa não tá andando, tá difícil, tá complicada, deixa eu ver de onde é que vem isso. E aí, quando você tem clareza de onde você vem, como adulta, assim, o adulto é o quê? Eu tenho consciência do momento presente, consciência da onde eu vim e consciência de onde eu quero chegar, com clareza, tá? Então, diante do presente, deixa eu ver de onde é que vem isso aqui. Tá, já entendi. É a minha criança que está aqui no comando da minha vida, que tá carente, tá, sei lá, tá querendo ter um filho para preencher esse vazio dela que ela não teve Uhum. vida minha mãe lá atrás, entendeu? Sim. Você ter consciência, pronto, eu tenho consciência. Aonde eu quero chegar? Então, eu quero que meu filho vá para a vida dele, eu quero que meu filho faça isso, entendeu? Uma família saudável e tal. Pronto, se eu quero aquilo, o que que eu tenho que plantar aqui no presente para colher aquele fruto que eu tanto quero lá no futuro? Porque se eu estou plantando banana e não gosto de banana, eu vou comer banana. Mas eu estou lá visualizando uma goiabeira, e estou plantando banana, vai colher a banana e não tem jeito. Porque a vida não se importa como é que você tá, se você tá feliz, se você tá triste, se você planta, você vai colher, tá? Sim. É a lei do Então plantio me e corrigindo da aqui. colheita. É o tio. Foi o tio que, Ah, na verdade, engravidou do tio. Ah, então esse pai e essa mãe, ó. Então, tem duas pessoas agora que dá para tomar uma decisão, né? exatamente. E agora eles tomarem a decisão olhando o quê? Para o filho, para a filha deles, assim,
que isso vai acarretar. Então, muitas vezes, assim, por amor à minha filha, para ela não passar por isso e tudo mais, às vezes é natural que, e por amor a essa criança, esse feto também, para não carregar